Boa tarde, pessoal. No último vídeo eu tratei sobre o que é fé, não é? E hoje falaremos sobre o que é arrependimento. Esses dois termos, fé e arrependimento, eles precisam estar presentes em sua vida. Se você quiser desfrutar de vida eterna, se você quiser desfrutar de um relacionamento íntimo com Deus, ok? Paulo diz lá em Atos, capítulo 20, versículo 21, que ele não perdia a oportunidade de pregar a todas as pessoas, tanto o arrependimento para com Deus, como a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Vejamos o que a Bíblia diz, então, sobre arrependimento. Em Atos, capítulo 2, o apóstolo Pedro, ele aproveita uma oportunidade em que Jerusalém estava cheia de pessoas para fazer uma pregação, uma mensagem da palavra de Deus, né? Para pregar a palavra de Deus. Então, nessa mensagem, lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 14, ele começa a descrever, a pregar essa mensagem do Evangelho, né? E quando chega lá no verso 37, ele diz o seguinte: as palavras, a Bíblia diz, as palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, no capítulo seguinte, capítulo 3, no verso 19, Pedro tem uma outra oportunidade de pregar o evangelho e ele diz ao povo: agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados, perdoados, cancelados. O apóstolo Paulo, também em Romanos, capítulo 3, verso 9, diz que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado, estão debaixo do poder do pecado. Todos estão debaixo do poder do pecado. Todos são escravos do pecado. É isso que Paulo diz. O próprio Senhor Jesus Cristo disse em Lucas 13: a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. A menos que se arrependam, vocês serão condenados. Todos precisam de arrependimento. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 32, está escrito o seguinte: não é o meu desejo que morram, diz o Senhor soberano. Arrependam-se e vivam. Portanto, a doutrina do arrependimento, ela não é só do Novo Testamento, ela já estava presente no Velho Testamento. Deus, ele chama as pessoas ao arrependimento porque todos são pecadores. A questão que muitos perguntam é: mas arrepender de quê, Rodrigo? Eu não sou bandido, eu não cometo pecados assim e tal, né? Aí que está o problema. Esse é o grande problema, não é? Estamos cheios de pecados e muitos ainda dizem: quais pecados, Rodrigo? Eu sou tão bonzinho, eu não sou como os demais, roubadores. Meus queridos, eu vou citar uma lista aqui, talvez você se identifique com algum desses pecados. Mentira, não importa se ela é sutil ou se ela é profunda, mentira é pecado. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, não é? Ira é você se revoltar, é você ter raiva de alguém, não é? Desejo sexual impuro, desejar alguém que não é a sua esposa ou seu marido, ok? Pecado. Fofoca, falar da vida dos outros, não, mas é verdade, não importa, Tem coisa que tem que ser dita apenas para a pessoa. Ofensa, você falar de maneira grosseira, dura, ofender pessoas com suas palavras. Orgulho, arrogância, inveja, desobediência, vou falar aí talvez para filhos, desobedecer aos pais, ou mesmo adultos que desobedecem às autoridades superiores. Idolatria, que a Bíblia condena. Amargura, um coração que não consegue perdoar, e etc, e etc, e etc. Na verdade, nós temos tantos pecados que a Bíblia diz que nós estamos mortos, nós estamos separados de Deus por causa de nossos pecados, ok? Portanto, assim como aconteceu lá em Atos, capítulo 2, quando Pedro fez aquela pregação, aqui é apenas uma pequena mensagem, pequena palavra desafiadora para vocês, Se essas palavras também partiram o seu coração, se a palavra de Deus está incomodando o seu coração hoje, agora que você está ouvindo esse vídeo, eu te conclamo, eu te chamo a se arrepender de seu pecado, a fazer uma oração a Deus, reconhecendo que você
é pecador. Você falando com Deus, Deus, olha, eu reconheço que sou pecador, que sou falho diante do Senhor, que eu tenho uma dívida com o Senhor, não é? Eu preciso do seu perdão. Eu preciso do seu perdão continuamente, todos os dias. Eu preciso da sua graça sobre mim. Eu preciso que o Senhor me liberte da escravidão do pecado, porque eu sou escravo do pecado. Em segundo lugar, creia. Creia, tenha fé. Como eu disse no último vídeo, deposite sua confiança de que a morte de Jesus na cruz pagou a sua dívida para com Deus. Se você se arrepender e se você depositar a sua confiança em Deus, a Bíblia diz que você será salvo. Essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. Eu disse o que era fé e hoje eu digo o que é arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Que Deus te abençoe.